Quantos times do futebol brasileiro conseguem disputar 2 finais seguidas de campeonato brasileiro, né? Mas o que o São Caetano fez e qualquer equipe faria seria sensacional se fosse Palmeiras, Portuguesa, Cruzeiro, Grêmio, Fortaleza. O que fez de 2000 a 2004 é inesquecível. Tornato que chegou na cidade, limpou tudo que tinha, só ficou o Tornato, que era o São Caetano. E eu posso falar que estou feliz porque eu participei e estava sempre junto com eles aqui. Eu acho que quem viu o Azulão viu, agora só vai ver Pardal, Rolinho, Azulão, não vai ver mais não, gente. Achei uma fórmula do quê? De trazer jogadores não conhecidos. Então fomos buscar aí nos interiores do estado de São Paulo vários jogadores, é esse time que eu estou falando para você, um time de Ademar, Serginho, que ninguém sabia quem era. E o Ademar aqui, o Ademar era jogador do São Caetano. E montamos essa grande equipe no ano 99, 2000 com o Jair Pisserni. Não tinha reconhecimento a nível nacional, né? E tínhamos esse desejo, né, de chegar, alcançar, a ser reconhecido em todo o Brasil, né? Quando a gente entrou na João Avelange, era assim, mas é um campeonato, um módulo difícil, que era o amarelo, que era o módulo nosso, que era módulo difícil também, muitos bons times. Nós ficamos vice-campeões daquele módulo e dava acesso para disputar com os grandes, né? E aí era a oportunidade que nós tínhamos de brilhar, então era tudo ou nada. É assim, vai subir do modo amarelo, chega no primeiro mata-mata com o time do azul, toma uma porrada, pronto, acabou, obrigado, foi bom a João Avelange. Praticamente estava tudo se encaminhando para isso. Nós empatamos no Parque Antártica 3-3 com o Fluminense, timinho, empatou em casa, deu uma pressãozinha e tal, e fomos pro Maracanã com aquela multidão lá. Maracanã lotado, lotado. Eu mesmo? Eu escondi minha câmera, porque senão o Jair Pisserni ia me pegar, né, cara? Tirar foto, nunca joguei no Maracanã, né, meu? Quem sabe é a minha última oportunidade, né, cara? Entrando no vestiário, tinha campo de aquecimento. Maracanã, eu tô aqui, ó. 0-0, jogo difícil do caramba. Eu tinha chutado 2 faltas no meio da arquibancada, Maracanã, 80 mil, que vaia, cara. Minha cidade tem 50 mil habitantes, cara. Minha cidade mais um pouco me vaiando. Fernando Diniz fez a falta em mim e falou assim, tá bom, aqui no meio do campo você vai fazer o quê quando eu parei a bola, né? E eu, quando eu tava sentado no camarote do Maracanã, aqui em cima, eu vi o Cristo Redentor lá em cima. Hoje já talvez não deu mais, porque mexendo muito no Maracanã, né? Eu tô aqui, ó. Eu falei, o Cristo poder ajudar essa bola do Ademar, hein? Do São Caetano, Ademar vai, chegou contigo nesse embalo, barreira composta com 6 homens, Ademar, vai lá Ademar, capricha aqui da rede! Gol! É uma sensação de você ver 80 mil pessoas caladas. Até então você não escutava nada, que era batuque de um lado, grito de guerra. De repente você escutava o Jair Pisserni, pega, pega, pega. Prefeito, ex-prefeito, que falecido já, eu nunca vi um cara chorar tanto como chorava. Ali no camarote.
Por a classificação, né? Graças ao Ademar, dando aquele coice no Maracanã contra o Fluminense. Ali eu falei, pô, aí tem história. Talvez ninguém fosse imaginar que o time iria brigar pelo título naquele mesmo ano e depois repetir, né, a presença na final. Mas já era um time bom, já havia chegado com méritos, tinha uma boa base, uma boa equipe, era o Fluminense, era o Maracanã e era só o São Caetano, convenhamos. Eu sei que quem ganhasse entre São Paulo e Palmeiras pegaria o São Caetano na fase seguinte. São Caetano já estava classificado e eu falava, São Paulo e Palmeiras, o choque rei, vale vaga. Ao invés de eu falar, eu não lembro se eles estavam nas oitavas ou nas quartas, mas digamos que eles estivessem nas oitavas, ao invés de eu falar vale vaga nas quartas, eu presunçosamente falava vale vaga na semi, como querendo dizer, quem passar mata o São Caetano na fase seguinte e já vai para a semifinal. Então é evidente que o Palmeiras era favorito, os jogos onde foram e jogos sensacionais. O primeiro jogo eu tive presente, que foi o 4-3 que o Loeb me expulsou. Eu dominei uma bola no peito e ele disse que eu coloquei a mão. Aí eu tomei uma falta do Galeano, que o Galeano revezava, Galeano e acho que era Paulo Turra. Um batia, depois o outro segurava. Aí eu joguei a bola no chão e ele me expulsou. Eu não falei nada pra ele. Aí no segundo jogo na arquibancada a gente saiu perdendo 2-0. Aí o Serginho fez um gol de cabeça. Em cima dele, bateu o escanteio, o Adão. A cabeçada! E teve o pênalti, né? Que até hoje, né? Foi fora da área, né? Foi. Mas a polêmica do futebol faz parte. Palmeiras, o choro é livre. E jogos sensacionais, muito não pelo que jogou o Palmeiras e o Marco Aurélio, mas sobretudo que jogou o São Caetano do Jair Pisserni. Que quando a gente foi jogar com o Grêmio, aí perguntaram pro Darley se ele conhecia Ademar. É óbvio que ele só tinha jogado Série A, que o jornal passou na época, a mídia, que assim, o Darley falou assim, nunca ouviu falar de você, mas com uma maneira de menosprezo. Eu falei, cara, eu tenho que fazer um gol nesse cara de qualquer jeito. Ademar pra bola pro gol. E caprichar, safado. E aí foi que eu fiz 2 gols no Parque Antártica e fiz 1 no Olímpico. Uma jogada e dei um carrinho, acho que no Anderson Polga, que era um baita de um time, o Grêmio, com o Zinho, Anderson Polga, Ronaldinho Gaúcho. E eu caí, aí o Adãozinho, naquela brutalidade monstra dele, olhou pra mim e falou assim, eu não quero você aqui, quero você lá na frente, tal. Falei, Adão, pô, o time dos caras tá vindo pra cima, meu. Aí ele olhou, né, desculpe a expressão agora que eu vou falar, ele olhou assim, falou assim, pô, Ademar, se eu não aguentar marcar um disso aqui, eu vou aguentar marcar quem? Era Ronaldinho Gaúcho só. Eu falei, Adão, o cara tá com 20 anos, seleção olímpica, tá voando. Pode largar ele aqui comigo, aqui, puxa ele pelo cabelo. Eu digo assim, na final do Brasileiro nós fomos a maior torcida do mundo, porque eram todos os brasileiros contra o Vasco. Que aquele dia lá você não via Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, todo mundo era São Caetano. Existiam 2 correntes naquele momento, alguns jornalistas que acreditavam que pela experiência, que o São Caetano não ia aguentar. No Parque Antártica também, um jogo muito difícil, um jogo truncado, o Elton pegou tudo, e o Romário, como sempre, com faro de gol, a bola sobra para ele, ele faz, cair. Amigos da Rede Globo, falamos ao vivo, São Januário, Rio de Janeiro. Hoje é dia de decisão da Copa João Avelange. E a gente entra, vai trocar lá no vestiário, aquele vestiário abafado, quente pra caramba, nos trancaram, só liberaram 5 minutos para entrar pro campo. Então a gente já sentiu que ali ia ser uma guerra, porém nos fortaleceu mais, sim. E o pessoal já estava focado, aí nós chegamos e subimos pro gramado, pra guerra realmente. E teve também a corrente daqueles jornalistas que estavam vendo o futebol que o São Caetano estava jogando, um futebol exemplar, né? Um futebol moderno naquela época. E aí, se você pegar os primeiros minutos da partida lá, o Vasco não tocou na bola, e um time de nível de seleção. Aí as 2 bolas, eu acho que foi, não sei quem que foi, se foi o Japinha, foi o Wagner, chutou, eu toquei, ela deu na mão do Elton, deu na trave, ela voltou, eu bati de voleio, ele tocou na mão, tocou no travessão de novo, falei, hoje sai. Não chegava a surpreender o São Caetano por aquilo que vinha jogando, pela equipe muito bem armada pelo Jair Pisserni e pela fase de todo mundo. Aquela coisa quando dá certo, um time grande, um time médio, um time jovem, como era o São Caetano, quando a fase é legal, esse time vai para as cabeças, né? E do jeito que estava o jogo, estava. Você sempre
acha, mas no final vai dar errado. Mas deu errado de uma maneira que não se imaginava. Deu errado por conta de uma questão estrutural. A experiência, algo que não se verificou no primeiro jogo no Rio, né? O jogo que teve aquele problema com o alambrado. São Caetano jogava mais do que o Vasco quando o jogo foi interrompido. A arquibancada caiu aqui, Galvão. Um problema sério, cedeu a arquibancada, o alambrado ali, né? O alambrado, mas olha o problema é esse, ó. O problema é o desespero do torcedor. E lamentável em todos os aspectos. O Vasco não pode ser só o vilão. O Eurico Miranda é vilão, mas não é só o Vasco, né? E por regulamento, você pode lamentar demais o que aconteceu aquele dia em São Januário, sobretudo pela questão das pessoas, de tudo, né? E evidente pelo futebol. A hora que o Elton foi bater o tiro de meta, eu tava olhando pro tiro de meta do Elton. E de repente eu olhei assim, mas eu tô tão focado no jogo, eu vi que nem um dominó caindo assim. A torcida, eu olhei e falei, peraí, aconteceu alguma coisa. Aí veio o árbitro e parou, tal, viu todo aquele tumulto. Aí teve algumas cenas em que o Eurico entrou lá, chatas pra caramba, tocando o pessoal, querendo isolar com uma fita amarela lá, e vamos ter jogo, meu. Não dava. Crianças machucadas, pessoas machucadas, graças a Deus nenhuma fatalidade, né? O coronel chegou aqui, disse que tinha condição, que estava perfeito. E 30 segundos depois recebeu o telefonema do governador, mandou cancelar. Mas assim, meu, estamos de férias. A federação a CBF vai decidir para daqui um mês, a gente treina uns 15, 20 dias e beleza. Não, e o Vasco treinando, não entrou de férias, ficou treinando e nós, churrasco à vontade. Aí de repente nos marcam, acho que o jogo numa quarta ou quinta-feira à tarde, dia 13 de janeiro, não me lembro, não me recordo. E nós voltamos a treinar numa sexta-feira. Aí, se treina físico, não aguenta, vai machucar. E o Vasco treinando. Aí a gente viu e falou assim, o negócio agora vai ficar ruim para nós. E acabou perdendo o título circunstancialmente, perdeu 2 jogadores importantes para aquela final, não teve ali uma preparação adequada para aquele jogo, e o Vasco e o São Caetano deixou de ser uma surpresa para o Vasco naquele segundo jogo. O Vasco já tinha sentido o baque de pegar uma equipe, um franco atirador, digamos assim. Durante muito tempo, a Libertadores só era vencida por times brasileiros que eram muito bons. Porque os times brasileiros não tinham que vencer simplesmente o Boca, o River, o Nacional, o Olímpia e o Peñarol. Tinham que ganhar de arbitragem, de policiamento nitidamente tentando pressionar, de alambrados próximos ao campo, de coisas que eram atiradas no gramado, da violência dos times com a conivência das arbitragens. Pô, qual é o clube de São Paulo? O estado de São Paulo, que trouxe o América do México, que trouxe o Independente da Argentina, o Boca Juniors da Argentina. Quantos times brasileiros não tinham feito ainda uma decisão de Libertadores em 2002, quando o São Caetano chegou, né? Corinthians nunca tinha feito uma final, o Atlético Mineiro nunca tinha chegado, o Internacional nunca tinha chegado, o Botafogo até hoje não chegou, o Fluminense nunca tinha chegado. Então São Caetano, de repente, passou na frente de todos esses e chegou a uma final. Que azul é cor do céu, seu olhar também. Que aquele olhar do bruto me confirmou. Vestir azul.